Ó, hoje eu tô todo enrolado, tá? Porque eu vou fazer uma mudança no site meu lá do Visão Libertária, então vai ter pouco artigo hoje, vai ter pouco vídeo. Eu vou fazer esse vídeo só para não dizer que não teve nada hoje, beleza? Vamos falar aqui rapidinho sobre o Fed que está escondendo a curva de M1, hein? Preocupante isso. Essa notícia foi sugerida pelo Juliano Duca. Obrigado aí ao Juliano que sugeriu a notícia e vamos a ela. A notícia é exatamente essa. O Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central americano, ele vinha publicando semanalmente o quanto de dinheiro que ele estava injetando na economia. E ele decidiu não mais fazer isso. Ele vai falar só mensalmente quanto que ele está lançando de dinheiro na economia. Por que isso é preocupante? Isso é preocupante porque se você olhar como é que está a curva de emissão de dinheiro pelo Fed, ela tem um formato realmente muito estranho. Repara, isso daqui foi a crise de 2008, aqui gerou dinheiro, M1 entrou, chegou 2020, fez uma crise, fez uma emissão enorme, emitiu um monte de dinheiro. E olha o que aconteceu aqui em fevereiro no governo Biden. Isso aqui é fevereiro, março. A reta está praticamente em pé, né? E agora eles falaram que só vão falar mês a mês, não vão falar semana a semana. Por que isso? Não sei, né? Em tese não muda nada, você fica sem acompanhar durante aquele mês, mas no final do mês eles devem dar a informação da mesma forma, a menos que a coisa esteja tão catastrófica, mas tão catastrófica que para eles é melhor esperar um mês para não avisar isso tão cedo desse tipo de problema. Realmente é uma coisa preocupante. Como eu disse, não tem nada de necessariamente errado nisso, pode ser que seja só mesmo uma mudança operacional, como eles estão dizendo aqui, mas você tem que concordar comigo que é uma coisa estranha, né? Justamente eles estão querendo tirar essa informação das pessoas neste momento. Só pode ser porque a coisa está realmente vergonhosa, né? Eu tenho falado em vários vídeos, até lá no outro canal, que é óbvio que vai dar algum problema em algum momento. Qual o problema que vai dar, o quão grande ele vai ser, que horas que vai acontecer, a gente não sabe, mas a gente está muito perto de ter um grande problema aí nos próximos meses, talvez próximos anos até, mas certamente em algum momento a gente vai ver este problema, né? Porque essa impressão toda de dinheiro, evidentemente, veja, quando a gente fala em imprimir dinheiro, a gente não é necessariamente imprimir fisicamente dinheiro, tá? Basta o Banco Central americano criar dinheiro, a maior parte do real e do dólar já é dinheiro eletrônico hoje em dia, já é virtual, só existe nas contas correntes. Se todo mundo resolvesse sacar todo o dinheiro em papel moeda, não tinha nem perto de papel moeda suficiente para todo mundo. Parece que a estimativa é 2%, 3% do dinheiro do mundo que está em papel moeda mesmo, em moedinha física, né? O resto tudo é eletrônico no banco. Então, sem dúvida alguma, é uma coisa preocupante o que está acontecendo, porque a gente sabe, em algum momento vai começar a inflação nesse negócio. E já tem muita gente falando nisso. Então, é possível que isso já esteja criando um processo de crise como é que se diz, autoalimentada, ou seja, o fato de ter tanta gente desconfiando que vai ter uma crise por conta dessa emissão de dinheiro força o governo a emitir mais dinheiro, e por isso que eles querem ocultar um pouco essa informação, talvez, para tentar amenizar a situação que, eu imagino, deve estar meio crítica lá. E muita gente pode estar pensando assim, ah, caramba, mas se quebrar os Estados Unidos, o que afeta a gente aqui no Brasil? Meu amigo, se quebrar os Estados Unidos é o dinheiro do mundo. Pode ter certeza que a gente vai voar muito mais rápido que eles. Todas as reservas do Brasil são feitas em dinheiro americano, em dólares. Então, no momento que o dólar for para o espaço, né, supondo que vai para o espaço, a gente não tem bola de cristal, não sei o que vai acontecer. Que tá muito estranho esse negócio, que tem um monte de gente falando que vai dar M, isso dá para saber, né? Tá realmente muito estranho esse gráfico se você olhar para ele. E realmente é suspeito isso, né? Que tipo de merda que vai dar, a gente não sabe. O que eu suspeito que vai acontecer? O que eu suspeito que vai acontecer em algum momento, tá? Pode ser agora, pode ser daqui a alguns meses, pode ser daqui a alguns anos, a inflação vai começar a subir lá nos Estados Unidos, como está começando a subir aqui no Brasil, e o Banco Central americano vai ter que subir as taxas de juros para conter a inflação. No que o Banco Central subir um pouquinho as taxas de juros, vai pegar um monte de banco investidor com as calças curtas, porque está todo mundo confiando nessa coisa de taxa zero, você tem aquelas empresas
fantasmas lá americanas que não geram dinheiro, né? Elas cada vez mais se endividam para continuar funcionando. No momento que você aumenta um pouquinho a taxa de juros, meu amigo, vai tudo para o espaço, voa tudo. E aí, o que vai acontecer com isso? O que aconteceria nesse episódio? Uma grande recessão, com um monte de gente perdendo emprego. Como eu falei, parece que a estimativa atual é que cerca de 20% das empresas americanas são vampiros, né? São fantasmas, elas não geram dinheiro suficiente para se manter, elas têm que se endividar cada vez mais para se manter. Se você sobe um pouquinho a taxa de juros, os juros que ela tem que pagar nessa dívida explode. E daí, no final das contas, aí ela não consegue mais se manter viva e acaba falindo e acaba demitindo um monte de gente. Para vocês terem uma ideia, uma das empresas que está nessa situação é o Uber. Então, o Uber é uma que, em tese, seria uma vítima nesse eventual cenário, gente. Olha só, eu não sou investidor, eu não estou dando dica de investimento aqui, na verdade eu estou só chamando atenção para um tipo de problema que pode acontecer com várias empresas nesse cenário. O cenário qual que é? Com um monte de gente olhando para esse gráfico e vendo como ele está estranho. E repare, esse gráfico aqui, gente, ano passado eu fiz vídeo falando que isso daqui era um absurdo, que olha só como ele emitiu 40% dos dólares que existem em circulação foram emitidos em 2020. Olha que absurdo, isso vai dar inflação. Agora, olha como é que está esse gráfico em 2021, né? Ou seja, esse ano, pelo que está dizendo aqui, já foram emitidos mais dólares do que existiam em toda a história americana. 3, 4 vezes mais. E aí começa a ter esse efeito, porque as pessoas começam a saber, epa, vem crise aí, então já vou começar a tirar meu dinheiro dessas aplicações e coisa e tal. O que o governo tem que fazer? Ele tem que dar um jeito de gerar esse dinheiro para pagar esse pessoal que está tirando dinheiro de aplicação no governo. Acaba tendo que imprimir mais dinheiro para isso. Todo mundo está sabendo que uma hora vai dar problema. Que hora que vai ser eu não sei, mas esse efeito de autoalimentação pode ser muito crítico e pode ser a desculpa pela qual o Fed resolveu, não, vamos esconder esse númerozinho, não vamos falar quanto é que a gente está imprimindo por mês, não. De repente o negócio vai virar um L, assim, vai ficar um negócio aqui, uma linha aqui, outra linha aqui, assim. Ia ser engraçado. Enfim, se vocês não estão ligados nisso, eu tenho um vídeo recente que eu fiz lá no Visão Libertária, que é a grande experiência e coisa e tal, um vídeo que ficou muito legal, que fala justamente sobre isso, que vai dar problema, vai. A questão é exatamente que tipo de problema, até que ponto essa coisa vai acontecer, e aí a grande dúvida é essa, ou seja, o que o governo pode fazer? Ele pode não aumentar a taxa de juros e continuar imprimindo dinheiro loucamente, isso vai fazer com que a inflação cresça, pode ser que ele ache que é melhor deixar a inflação rolar para não quebrar as empresas, ou ele sobe a taxa de juros e quebra um monte de empresa, porque, inclusive, provavelmente o Brasil, porque o Brasil o governo brasileiro está endividado pra caramba, então isso pode gerar um problema realmente aí grande no mundo todo, né? E, como eu falei, afeta um monte de gente, porque tem um monte de gente que tem, o próprio Brasil tem reserva em dólar e coisa e tal. Então isso daí realmente, o que o governo americano vai fazer, a gente não sabe, mas é uma dessas duas coisas, ou vai deixar a inflação correr solta, o que em tese seria até bom para o governo, mas pode gerar um monte de problema para os consumidores, porque lembra, inflação comendo solta é o valor que você tem, está perdendo valor. O dinheiro que você tem guardado está perdendo valor. Então, se você tem dólar, você está perdendo valor. Se você tem aplicações em dólar, empréstimos, você emprestou dinheiro para outra pessoa em dólar, você está perdendo valor. Então, nisso daí vai um monte de fundo de pensão, aposentadoria, as reservas brasileiras, um monte de coisa que tá em dólar vai perder valor. Automaticamente com essa inflação. A outra opção é a taxa de juros. O que vai ser a gente não sabe. Mas essa mudança do Fed pode dizer que isso está mais perto do que eu imaginava. Eu estava chutando que isso ia acontecer mais para o ano que vem, talvez 2023. Não dá para saber o ano exato, mas eu achei que esse ano ainda não ia ter muito isso. Mas pelo visto, será? Vamos ver, vamos ficar atento nisso daí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos
e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.